Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, João 6, de 22 a 29, é uma continuação do Evangelho da multiplicação dos pães e de Jesus que caminha sobre as águas. É uma continuação e ela mostra já o que acontece logo em seguida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos e que eles tinham partido sozinhos. Então a multidão percebeu que os discípulos não estavam mais lá, foram para o outro lado da barca e depois tinha chegado uma série de barcas de Tiberíades naquele local, perto de onde eles tinham comido o pão depois do Senhor ter dado graças. Então a multidão acordou de manhã e descobriu que não estava lá nem Jesus, nem os apóstolos, e chegou mais uma multidão de barcas com a intenção de descobrir onde Jesus estava. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, foram procurá-lo. E foram até o outro lado do mar e perguntaram assim: Rabi, quando chegaste aqui? Eles não sabiam o que tinha acontecido durante a noite, nem como o Senhor tinha tão rapidamente chegado. Nós sabemos, atravessou o mar caminhando e os apóstolos remando na barca. Mas aí, depois, rapidamente chegaram por um ato que aparentemente, pelo menos como mostra o texto, foi um ato de Nosso Senhor, um ato miraculoso de Cristo. Agora, fica a questão. A pergunta das pessoas, no fundo, eles começaram a buscar Jesus. E aqui nós temos já uma meditação importante a fazer. As pessoas comeram pão, viram algo miraculoso e começaram a buscar Jesus. Nosso Senhor sabe muito bem como os homens podem se atrair para as coisas. Ele sabe muito bem que os demônios, por exemplo, usam de artifícios para conseguir convencer as pessoas. Artifícios sensoriais. Então, eles podem apresentar algo agradável, oferecer uma vida cheia de prazeres, oferecer uma vida cheia de confortos, e por conta disso as pessoas podem fazer verdadeiros pactos, e vínculos e união com esses seres. Então, exatamente porque Nosso Senhor sabe que os homens são como que atraídos, como uma física, por coisas materiais, também Ele é capaz, e vez ou outra faz, de atrair as pessoas para si também por meio de alguns consolos. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, multiplicou pão e sabia que aquelas pessoas iriam buscá-lo por causa de um pão material. Conosco isso acontece na vida espiritual da seguinte maneira: algumas pessoas, logo no início da vida espiritual, sentem umas consolações muito profundas. Elas parece que sentem uma paz diferente, elas começam quase que a ver anjos e tem uma grande consolação, e logo depois parece que some ou diminui muito. E a pessoa começa a falar: mas eu rezo, não acontece nada, Nosso Senhor parece que esqueceu de mim, me abandonou. Não é isso. É que Cristo costuma de fato nos atrair segundo aquilo que nós conseguimos sentir atraídos. E Ele sabe do tamanho do apego que nós temos pelas coisas terrenas. Então, como é que Ele faz? Ele, por caridade, multiplica pão pra gente. Ou seja, Ele multiplica consolos, Ele multiplica às vezes conforto, Ele multiplica às vezes uma graça especial que a pessoa pede, Ele dá uma cura. Mas a intenção dele não é que a gente pare ali, de modo que Deus vire uma espécie de um escravo nosso para resolver os nossos problemas do dia a dia. Ele espera que, depois de vermos a multiplicação do pão, a gente busque, vá até Ele para ouvir a sua palavra e então ir para além do pão. E assim acontece também. As pessoas foram atrás de Jesus, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Aqui já tem algo bastante importante.
Aqui Nosso Senhor está deixando muito claro, ele sabia que as pessoas estavam correndo atrás dele por causa de pão. E, do mesmo modo, ele sabe que nós, às vezes, estamos buscando e correndo atrás dele por causa de fama, ou por causa de sucesso, ou por causa de uma cura, ou por causa de algum consolo espiritual que tivemos, ou por conta de um certo desejo de santidade que não está vinculado ao amor a ele, mas está muito mais vinculado ao nosso desejo de estar algum dia no andor, ou seja, estar algum dia sendo louvado pelos outros. Ele sabe que muitas vezes estamos buscando com segundas intenções. E é por isso que ele faz uma advertência. Ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo que permanece para sempre. Os consolos espirituais, essas sensações agradáveis que nós temos na religião, eles são bons, mas isso não é a meta. A meta não é ter consolo espiritual, não é sentir agradado. Como eu vi uma vez uma pessoa falando: eu me sinto bem. Que bom que sente bem, mas não é a sensação que define nossa fé. Nós não nos definimos pela sensação. O que vai definir nosso modo de ser cristão é o amor. E amor é muito mais que sensação. Por exemplo, um pai, quando acorda às 3h30 da manhã para poder cuidar do seu filho, ele não está tendo uma sensação agradável, mas ele está realizando um ato de amor. Acontece também, às vezes, quando alguém precisa trabalhar até mais tarde para conseguir levar o alimento para casa, essa pessoa não está tendo uma sensação agradável, mas ela está tendo um ato de amor. Quando o Cristo fala buscai pelo alimento que não se perde, ele fala: não busque na vida religiosa apenas sensações agradáveis, busque atos de amor, atos de entrega que vão para além das sensações agradáveis. Isso é muito importante, porque isso é o alimento que vai para a vida eterna. O amor é um alimento que dura para a vida eterna. Os consolos sensíveis que nós podemos receber na oração, ou que nós podemos receber na religião, esses consolos sensíveis, eles vão passar. Eles vão passar porque são um alimento como pão. Você come, ele vai digerir e ele sai. A sensação agradável você sente, depois ela vai. Mas o amor pelo Filho do Homem, por Jesus Cristo, isso dura para sempre. Então, essa pessoa que começa a buscar, olha o que ele fala: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Deus marca com seu selo aquelas pessoas que buscam o pão que alimenta para a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, que é a Eucaristia, em primeiro lugar, que a gente vê de maneira clara, mas sobretudo o amor que nós temos por Cristo para além das sensações que nós temos. Isso é bastante importante porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: padre, eu comecei minha vida espiritual, tudo muito bem, mas parece que Deus sumiu, Deus foi embora. E eu não consigo mais sentir aquela sensação de antes. É como se a pessoa não entendesse que Jesus fala: tá bom, eu já entendi que você gosta de pão, mas agora eu quero saber, você vai correr atrás de mim por causa de mim mesmo, pelo que eu tenho para te falar, ou por causa do pão que eu posso te dar? É na hora que a oração para de ter aquelas sensações agradáveis, este é o momento em que ela começa a ter mais mérito. Mais mérito porque agora mesmo, quando nós estamos no escuro, nós continuamos adorando o Senhor. Então, as pessoas que ouviram Jesus falando essas coisas perguntaram assim para ele: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa pergunta aqui em português, ela não está tão clara, porque tem um verbo grego aqui usado aqui que não é muito fácil de entender. Quando a pergunta é feita, ele pergunta: que devemos fazer para realizar só que as obras aqui de Deus? Esse realizar é o verbo ergotsometa. E a palavra que ele usa obra de Deus é erga dei. Erga tuteu, melhor dizendo, né? Erga tuteu. Só que essa palavra erga, esse ergon, é uma palavra que tem um significado muito interessante, porque o significado dessa palavra é obra, de fato é realização, um trabalho realizado, mas é um trabalho que nós poderíamos chamar o trabalho próprio. Não é que é qualquer trabalho. Qualquer trabalho, qualquer realização poderia ser poiesai ou poem, como é o caso do verbo fazer. Mas não é só qualquer trabalho, é um trabalho específico. É o trabalho que é próprio, que indica a finalidade do homem. Essa palavra foi inclusive usada por Aristóteles, quando Aristóteles queria falar sobre o trabalho próprio do homem, aquilo que só ele pode fazer e da onde vem a sua felicidade.
a palavra usada por Aristóteles era ergon. É tipo a função do homem dentro de todo o cosmos. Então, quando ele fala sobre para realizar as obras de Deus, é como fosse uma pergunta de o que devemos fazer para realizar a nossa obra própria. Esta obra própria que nos conduz à vida eterna, que é a que Deus pediu. E aí nosso Senhor responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. É como se aqui tivesse uma grande novidade importante. Tinham as obras da lei, tinham as construções e trabalhos religiosos, mas ele está dizendo, olha, a obra própria que inicia a vida eterna em nós é o ato de fé, que acrediteis naquele que o Pai nos enviou. Isso é muitíssimo importante, porque é assim que nós conseguimos entender que toda a vida religiosa nasce de um ato de fé que nós temos em Deus e com o qual nós buscamos a vida eterna para nós. Todas as outras coisas, as coisas agradáveis com os amigos, ou desagradáveis, ou as coisas mais confortáveis, tudo isso é uma coisa importante, até um acidente que Deus faz para nos satisfazer, para fazer um pouco de carinho em nós. Mas o que define mesmo é estar acreditando naquele que Ele enviou e buscar de fato a vida eterna. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender melhor os seus ensinamentos e a estar sempre dentro do significado da verdadeira da vida cristã, da vida religiosa. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.